Olá a todos, meu nome é Kleber. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Ultimamente, nós corintianos, estamos um pouco preocupados para saber se o time vai ficar na primeira divisão, ou se vai cair para a segunda divisão, se vai ganhar algum título de alguma Copa, ou se vai perder algum título de Copa. Na verdade, do meu ponto de vista, pouco importa se irá ganhar uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana, se o time não permanecer na primeira divisão. E algumas coisas vêm me chamando bastante atenção, né? A maioria desses canais segmentados que tem no YouTube, você pega aí os canais do Meu Timão, o Central Timão, diversos canais segmentados que tem, até outros não segmentados, mas que falam do Corinthians, vem tratando de algumas simulações, né? Aquelas simulações que tem do GE, esses simuladores que tem aqui no GE, né? Aqui nós somos capazes de colocar os valores, as vitórias, derrotas de cada time, né, os resultados previstos, e a tabela vai se alterando conforme a gente vai modificando esses valores que tem aqui. Bom, ok. Aqui nessa tabela, a gente tem e chuta os resultados com base do que a percepção que nós temos do campeonato, né? Só que temos um fator aqui, eu pelo menos das vezes que eu fiz, eu tenho um fator de sempre colocar que o Corinthians vai vencer, por exemplo, o Corinthians Atlético Paranaense, a chance do Corinthians vencer é muito grande, contra o Cuiabá eu acho que o Corinthians pode vencer, contra o Palmeiras já acho mais difícil, mas não é improvável. Contra o Vitória também. Contra o Cruzeiro também. Contra o Vasco também. Criciúma também acho que pode vencer. Contra o Bahia também. E contra o Grêmio eu acho que talvez um empate. Se vocês perceberam, nessas minhas opções aqui, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Pensando nisso, eu fiz um programinha em Python, um programa pequeno, onde peguei as probabilidades que o time tem jogando em casa e jogando fora, com base em tudo que foi feito até aqui, né? Eu usei como padrão essa tabela aqui do Footstats, né? Quando a gente entra aqui, nós vamos ver aqui a tabela do time jogando em casa. Então, se nós pegarmos aqui o Corinthians jogando em casa, ele é o 13º. Ele tem apenas uma derrota. Se a gente olhar, só o Fortaleza tem menos derrota do que a gente. Mas, por outro lado, nós temos muitos empates, temos 8 empates. Então, de todos os pontos, fizemos 14 pontos, de 13 e 14. Então, se nós pegarmos a calculadora, cadê o Corinthians? Jogando em casa, temos aqui o Corinthians jogou 14 partidas, dessas 14 partidas fez 23 pontos, né? Se nós pegarmos e multiplicarmos 14 vezes 3, dá 42. Então, se nós pegarmos os 23 pontos e dividir por 42, o Corinthians tem um aproveitamento de 54%, quase 55% jogando em casa. Tá? Esse aproveitamento não é um aproveitamento que o Corinthians irá cair. Por outro lado, se olharmos a tabela do Corinthians jogando fora, foram 15 jogos e fizemos somente 6 pontos. O nosso aproveitamento seria de 6 dividido por 45, de 13%. Isso daqui daria que a gente tivesse caído com certeza, né? Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Alguma coisa tem que mudar, né? Então, pensando nisso daqui, eu fiz um pequeno cálculo onde eu peguei a quantidade de vitórias, tá? 5 em 14. Então vamos pegar aqui, ó. 5 em 14. Então o Corinthians teria 35% de chances de vencer, né? Ou venceu 35% dos jogos. Empate 8 em 14, 57%. Então 57 mais 35 dá 0,92, sobrou cerca de 8% para uma derrota. Tá? Fiz isso para jogar em casa e fiz isso jogando fora. E pensando nisso, eu criei, né, essa tabela de probabilidades. Aqui você pode ver que eu exagerei no valor na classificação do Corinthians. Eu coloquei o rendimento em casa de 73%, ou seja, o dobro do que ele vem tendo. Então, se ele venceu 5 partidas em 15, ele teria que vencer 10 partidas em 15. Mais ou menos isso que eu fiz.
A derrota eu diminuí para 4% e o empate eu aumentei um pouquinho. Fora, eu também exagerei, né, inflei um pouquinho, levei aqui basicamente um terço de vitória, um terço de derrota e um terço de empate. Os demais times eu mantive a mesma conta, com exceção de alguns. Por exemplo, o Atlético Paranaense, ele vem num viés de queda, então eu diminuí um pouquinho a probabilidade do Atlético Paranaense, mas mesmo assim, ele ainda tem um aproveitamento muito melhor do que aquele do Corinthians. Outro time, o Bragantino, eu também diminui um pouquinho o aproveitamento do Bragantino. Melhorei um pouquinho o aproveitamento do Fluminense e também do Grêmio, porque são dois times que vêm jogando um pouquinho melhor no campeonato. Os demais times eu não mexi. Eles estão com o mesmo aproveitamento dos 29 jogos, né? 29 jogos, alguns times têm 27, né, na rodada. Feito isso, o que eu fiz? Eu fiz várias interações, né? Essa daqui é uma interação que foram 20 mil interações, onde nós podemos ver aqui qual que é a pontuação média do 17º colocado. O 17º colocado é o primeiro time que cai, então nós temos que em torno que a maior parte chega a 42 pontos. É uma pontuação, geralmente, que o pessoal fala que é ali a nota de corte, e em média os times caem nessa faixa, né? Essa curva aqui é o tipo de uma gaussiana, né, que chama, mas esse aqui é o 17º. Você não precisa fazer 42 pontos nesse caso para cair, você precisa fazer um a mais do que 42, né? Então, 43 pontos seriam necessários. Aí, aqui também a gente tem a pontuação para o time ser campeão, né? Na maior parte dessas interações, nós vemos que com 74 pontos um time seria campeão, e esse time que vai ser campeão é o Botafogo, em praticamente 80% das simulações. Então, em 20 mil simulações feitas, com as probabilidades, nós temos que o Botafogo é campeão 80 vezes, o Palmeiras 30 vezes, o Fortaleza cerca de 10 e o Flamengo um pouquinho. Os demais times praticamente não aparecem. Quando vamos aqui olhar as probabilidades para o lado dos times rebaixados, nós podemos perceber que o Atlético Goianiense praticamente está rebaixado, né, quase ali 100% das vezes. O Cuiabá chega em torno de 90%, o Vitória aqui em torno de 70%, o Fluminense em torno de 40%, o Corinthians de 35%. Então vocês reparem, eu inflei as probabilidades do Corinthians, mesmo assim ele ainda tem 35% das chances de ser rebaixado. No entanto, o Atlético Paranaense, mesmo tirando ali uns 10, 15% do ímpeto para ele disputar o campeonato, ele ainda está com um rendimento melhor que o Corinthians. No entanto, eu acho que o Atlético Paranaense ainda está com essas probabilidades um pouco além do que ele pode render. Embora do Corinthians ele esteja ali, talvez em casa, dentro desses limites aqui, né? O Juventude está um pouco próximo do Atlético Paranaense, o Criciúma já vai caindo um pouquinho, Bragantino, Grêmio e Vasco, e aqui aparece o Atlético Mineiro com um traço, né? Podemos ignorar o Atlético Mineiro. Então, esse programinha, ele faz esses tipos de simulações. Vou voltar aqui até o programa, esse aqui é o programa, ele aparece uma mensagem de erro, é somente aqui de um comando aqui, né, que vai sair fora, né, então ele fala que é um futuro warning, né, é um erro que vai ocorrer no futuro. Eu vou rodar esse programa, no entanto eu não vou rodar com 20 mil simulações, porque demora cerca de uma hora para ele fazer essas 20 mil simulações. Eu vou rodar com 200 simulações e vou manter aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada, eu vou diminuir um pouquinho essa probabilidade do Corinthians aqui. O Corinthians estava com 35%, eu vou trazer isso para 65%, só que eu vou aumentar um pouco de empate, né? Eu vou levar para 25% empate e a derrota eu vou deixar em 10%. No entanto, eu vou melhorar um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar que o Corinthians tenha, sei lá, 38% de vitória, vou colocar que o Corinthians tenha 36% no empate, né? Quanto que fica a diferença? E 26% de derrota. Eu ainda acho que é um percentual muito grande de derrota para o Corinthians, atualmente. E aqui, no Atlético Paranaense, vamos ver no Atlético Paranaense, que eu acho que é um dos times que está com rendimento e tem uma tabela difícil, mas a tabela difícil, o próprio programa leva em consideração nas probabilidades.
né? Eu vou colocar que o Atlético Paranaense, jogando fora, ele perca aqui um pouquinho. Ele vai ter 35% de chances de vencer, ele vai ter aqui mais 35% de chance de empatar. Eu não, a derrota eu deixei lá em 35%. Então, vamos inverter, vai. 30% de empatar e 35%. Então, o Atlético Paranaense está quase ali fora, igual o Corinthians. Embora, no momento, eu acho que o Corinthians está muito melhor do que o Atlético Paranaense. Tá bom? Vamos rodar isso. Tá aqui. Ele aparece para mim aqui quantas simulações, né, quantas interações. Eu disse para vocês que eu vou colocar 200. Tá? Eu vou apertar Enter, eu vou fazer um corte com o vídeo e a gente volta com a tabela. Bom, aqui a gente teve um pequeno erro que eu estava gravando e o meu microfone desligou e eu vou fazer essa gravação por cima aqui. Ignora o que está acontecendo na tela, eu vou explicar em linhas gerais. Nós temos aqui as simulações, né? A gente pode ver aqui que temos a, a pontuação para o time ser campeão ainda está em torno de 74, 75 pontos e o Botafogo ainda continua tendo uma pontuação muito grande. A pontuação do rebaixamento ela está girando em torno de 41, 42 pontos, então 43 pontos seguindo essas regras, tudo indica que o time escapa do rebaixamento. E a gente vê que mesmo alterando as simulações, né, diminuindo um pouco, o Corinthians ainda tem uma chance em torno de 35%, parecida com a do Fluminense, quase próximo de 40%. O Atlético Paranaense ainda está com 35%, então assim, o Corinthians precisa realmente melhorar o seu aproveitamento para que ele não corra nenhum risco de ser rebaixado nessa temporada, né? E é o que a gente tem vindo a temporada inteira do time, né? É necessário melhorar em casa, o rendimento dos jogos em casa fique próximo dos 100%, né? Já não foi por causa do jogo do Internacional, mas eu acho que é possível, mesmo com o jogo do Palmeiras, que é um jogo dificílimo, tá? Nessa parte aqui, eu comparo a simulação feita por mim com aquela simulação feita pelo pessoal da Federal de Minas Gerais, que é um grupo bem renomado nisso, já trabalha com isso há muito tempo. A gente pode olhar que alguns valores estão muito próximos, né? As discrepâncias, principalmente em relação ao Corinthians, é porque eu, de forma proposital, eu inflei as probabilidades do Corinthians, né? Se a gente pegar a probabilidade do Atlético Paranaense deles, está em torno de 25%. Então, mesmo eu piorando um pouquinho as chances do Atlético Paranaense, ainda está próximo da deles, né? Então, não tem tantas discrepâncias assim, né? Eles colocam ali, aqui eu não coloquei a do campeão, mas se a gente olhar, nós vamos ver que o Botafogo é o time mais provável a ser campeão brasileiro, né, com base nas estatísticas. Claro que dentro de campo a gente não pode esquecer que ela jogo é jogo, né? Tem uma motivação a mais, tem um fator torcida, às vezes um desfalque de um time. Então a gente não podemos esquecer nada disso. Bom, eu só queria chamar a atenção para vocês que eu quero fazer alguns outros vídeos levando em consideração outras condições, como por exemplo, começar com o Corinthians vencendo todas as partidas em casa e tirando, por exemplo, 4 pontos de chances de dele vencer e redistribuindo esses pontos para empate e derrotas e ver o que isso pode ocorrer no rendimento e quando que o Corinthians, por exemplo, fica entre os 4 com maiores chances. Eu acredito que a partir do momento que o Corinthians passe para o grupo entre os 4 que tem mais chances de rebaixamento, aquilo ali é a probabilidade mínima que o time tem que ter para se manter na primeira divisão. Tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Infelizmente o áudio teve um pequeno erro, eu não consegui capturar, mas a gente pode em breve soltar um outro vídeo. Bom, obrigado por assistir. Até mais.